Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 66 da nossa jornada, dia 7 de março, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 18, Lucas 21, Jó 36 e 2 Coríntios 6. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Portanto, abra o seu coração, prepare o seu secreto, suas anotações e deixe o Espírito Santo ministrar com você coisas além do que você imagina que ele pode falar. E sem mais delongas, vamos para Êxodo, capítulo 18. Depois de atravessar o deserto e ver tantos milagres de Deus, Moisés recebe a visita de seu sogro Jetro. Ele era sacerdote. Ele chega trazendo Zípora, a esposa de Moisés, e os seus 2 filhos. Os nomes dos filhos tinham um significado importante. Gerson, peregrino em terra estrangeira, lembrando que Moisés viveu como estrangeiro fora do Egito. E Eliezer, que significa Deus é minha ajuda, porque Deus o livrou da espada de Faraó. Quando Jetro chega, Moisés conta tudo o que Deus havia feito ao libertar Israel do Egito. Ao ouvir, Jetro se alegra profundamente e declara: "Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses." Em seguida, ele oferece sacrifícios a Deus e tem um momento de gratidão e reconhecimento da ação de Deus juntos com os líderes de Israel. No dia seguinte, algo chama a atenção de Jetro. Moisés estava julgando todas as causas do povo sozinho, desde a manhã até o pôr do sol. O povo ficava em pé esperando e Moisés carregava todo o peso da liderança. Então Jetro dá um conselho muito sábio. Ele diz que isso não é bom, porque tanto Moisés quanto o povo se desgastariam. E esse é um dos primeiros exemplos claros de organização de liderança no povo de Deus. Jetro orienta Moisés a fazer 3 coisas importantes. 1. Representar o povo diante de Deus. 2. Ensinar os estatutos e as leis, mostrando ao povo o caminho em que devem andar. Isso está muito linkado com o nosso projeto. Aqui a gente expõe a palavra para que possamos saber o caminho que devemos andar. E por último, estabelecer líderes auxiliares, homens capazes, que temem a Deus. Esses líderes cuidariam das questões menores, enquanto Moisés das causas mais importantes. Isso criaria uma liderança distribuída, permitindo que o povo fosse atendido e que Moisés não carregasse tudo sozinho. Esse capítulo ensina um princípio muito importante sobre liderança no reino de Deus. Liderar não significa fazer tudo sozinho. Deus levanta pessoas para caminhar juntas, dividir responsabilidades e fortalecer a comunidade. Mais do que resolver problemas, a missão era formar pessoas que conheçam o caminho de Deus. No final, Moisés ouve o conselho de Jetro e coloca em prática. E o resultado é simples e poderoso. O povo é atendido e a liderança se torna sustentável. Partindo para Lucas, capítulo 21. Aqui reúne ensinamentos muito profundos de Jesus sobre o coração diante de Deus, os sinais do fim e a necessidade de estarmos vigilantes. Jesus começa observando as pessoas colocando ofertas no templo. Os ricos davam grandes quantias, mas de algo que lhes sobrava. Então, uma viúva pobre coloca apenas 2 pequenas moedas. Jesus declara que ela deu mais do que todos. E por quê? Porque os outros deram do que sobrava, mas ela deu tudo o que possuía para viver. Deus não olha para o valor da oferta, mas para o coração e o sacrifício por trás dela. Quando perguntam sobre os sinais do fim, Jesus alerta primeiro: tenham cuidado para não serem enganados. Ele diz que surgiriam falsos messias, guerras e conflitos entre nações, terremotos, epidemias, fome, sinais no céu.
Esses acontecimentos seriam o início das dores, não o fim imediato. Ele também afirma que os discípulos enfrentariam perseguição, prisão e até traição de pessoas próximas. Mas Jesus deixa uma promessa: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. O chamado do discípulo é permanecer até o fim. Jesus também fala da futura destruição de Jerusalém. Quando a cidade fosse cercada por exércitos, isso indicaria que sua devastação estava próxima. Muitos estudiosos entendem que esse trecho tem um duplo cumprimento. Primeiro, na queda de Jerusalém no século I, e também apontando para eventos ligados ao fim da história. Depois, Jesus fala de sinais cósmicos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações, medo diante dos acontecimentos do mundo. Então virá o momento central: o Filho do Homem virá com poder e grande glória. Mas Jesus deixa uma palavra de esperança: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Para os que pertencem a Deus, esses sinais não são motivo de desespero, mas de esperança. Jesus usa uma comparação simples. Assim como as árvores mostram sinais de que o verão está chegando, também haveria sinais indicando que o reino de Deus está próximo. Jesus termina com um alerta muito prático. Ele diz que o coração pode se perder em 4 coisas: excessos, distrações, embriaguez e preocupações da vida. Essas coisas podem fazer com que as pessoas não estejam preparadas quando aquele grande dia chegar. Por isso, ele dá uma orientação clara: vigiem e orem em todo o tempo. Orem, orem, orem. Vamos precisar muito disso para os últimos dias, oração contínua. Então comece agora mesmo a gerar essa disciplina espiritual. A vigilância espiritual é a forma de manter o coração pronto diante de Deus. Lucas 21 nos lembra que a história caminha para um destino. E enquanto este dia não chega, o chamado de Jesus é claro: permaneçam vigilantes, firmes e cheios de fé. Partindo para Jó, capítulo 36. Aqui, Eliú continua sua fala defendendo a justiça de Deus. Ele começa dizendo que ainda tem argumentos para mostrar que Deus é justo em tudo o que faz. Ele diz que Deus é grande e poderoso, mas ao mesmo tempo não despreza ninguém e afirma que Deus vê tanto os justos quanto os ímpios e age de forma justa com cada pessoa. Um dos pontos principais é que Deus pode usar o sofrimento como forma de correção e ensino, segundo Eliú. Ele diz que quando uma pessoa passa por aflição, Deus pode estar usando essa situação para abrir os ouvidos do coração e mostrar caminhos que precisam ser corrigidos. Para Eliú, se a pessoa ouvir a instrução de Deus e se voltar para Ele, encontrará restauração. Mas se insistir no erro, continuará caminhando para a destruição. Eliú apresenta uma ideia de que a dor pode se tornar um lugar de aprendizado. Também alerta Jó para não permitir que a dor o leve a uma postura de rebeldia contra Deus. Ele diz que a ira, o orgulho ou a revolta podem afastar ainda mais o coração de Deus. Por isso ele aconselha: não se incline para a iniquidade. Mesmo em meio ao sofrimento, o caminho continua sendo permanecer voltado para Deus. No final do capítulo, ele começa a falar sobre a grandeza de Deus observada na criação. Ele descreve a formação da chuva, nuvens, trovões, relâmpagos, tempestades. Essas coisas para Eliú revelam algo muito importante: Deus é infinitamente maior do que o ser humano consegue compreender. A criação demonstra o poder e a majestade do Criador. A fala desse jovem caminha para mostrar que Deus é muito maior do que a compreensão humana. E temos só mais um capítulo até a fala do próprio Deus. E para finalizar o dia de hoje, 2 Coríntios capítulo 6. Neste capítulo, Paulo faz um apelo forte.
para que os cristãos não recebam a graça de Deus em vão. Ele cita uma palavra das Escrituras dizendo: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ele estava dizendo: a salvação não é para depois, o tempo de responder a Deus é agora. Paulo também explica como o verdadeiro ministério se manifesta, não apenas em palavras, mas em uma vida marcada por fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. Ele menciona várias situações que enfrentou: aflições, prisões, perseguições, trabalhos intensos, vigílias e jejuns, mas ao mesmo tempo mostra o contraste da vida cristã: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está mostrando que o valor do ministério não está no conforto ou nas coisas, mas na fidelidade a Deus. Depois, Paulo fala de forma muito pessoal. Ele diz que abriu o coração para os coríntios e pede que eles também abram o coração em resposta. Sabe, o relacionamento dentro da igreja deve ser marcado por amor, sinceridade, compromisso verdadeiro. Uma das partes mais conhecidas deste capítulo é quando Paulo diz: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. O jugo era uma peça usada para unir dois animais que puxavam o mesmo arado. Se os animais fossem diferentes ou desiguais, o trabalho não funcionaria. Paulo usa essa imagem para ensinar que a vida cristã exige coerência espiritual. Ele pergunta: que comunhão existe entre luz e trevas? Entre justiça e injustiça? Ou seja, quem pertence a Deus deve viver de maneira separada das práticas que se opõem a Ele. Paulo ainda lembra algo poderoso: os cristãos são santuário do Deus vivo. Deus não habita mais apenas em templos físicos, Ele habita no seu povo. Por isso, Deus chama o seu povo a viver uma vida de separação espiritual. Não uma separação de pessoas, mas de práticas que afastam de Deus. E a promessa final é linda: eu serei pai para vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios 6 nos ensina que o tempo de responder a Deus é agora, que o verdadeiro ministério permanece fiel, mesmo nas dificuldades, que a vida cristã deve refletir sinceridade e amor verdadeiro. A fé exige coerência entre o que cremos e como vivemos. Somos o templo do Deus vivo. Paulo lembra que a graça de Deus é um presente maravilhoso, que nos chama a viver uma vida transformada diante de Deus. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra mais um dia. Obrigada, Deus, porque temos experimentado do poder puro da Tua palavra e nada além disso. Senhor, obrigada porque o Senhor continua nos amando, nos ensine a perseverar mesmo em tempos difíceis, a manter o nosso coração vigilante, que possamos sempre vigiar e orar para que o nosso coração esteja alinhado e pronto diante do Senhor. Que possamos responder à Tua graça, que possamos honrar a Tua presença e a Tua voz, aquilo que o Senhor nos fala. Forma em nós um coração fiel, sensível a essa voz e disposto a obedecer a Ti, Papai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 67 da nossa leitura.